A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que seu final de semana foi abençoado. O meu foi, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse final de semana assim foi algo tremendo. Deus, Ele operou de uma forma muito grande, na igreja onde congrego e nas outras denominações onde, pela misericórdia de Deus, fui chamado. E eu quero crer, querido, em nome de Jesus Cristo, que Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Antes de qualquer coisa, vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, para honrar, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, neste momento agora, que o Senhor possa tomar toda a mente e coração cativo a Ti, Senhor. Cada um dos meus irmãos que está vendo, as minhas irmãs que estão vendo agora essa live, Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, guardá-los, que o Senhor possa cercá-los agora com uma muralha de fogo. Pai, que nenhum dardo inflamado, que nada possa tirar a atenção desse Filho de Deus, dessa serva do Senhor, e que eles possam neste momento, Senhor, estar ouvindo a Tua voz, ouvindo a palavra, e que possamos a cada dia, Senhor, crescer em graça e em conhecimento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que eu diminua e Tu cresça. Tira-me da Tua aljava como uma flecha, e que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a qual por mais uma vez Tu permitiu que eu estivesse aqui diante desta câmera para falar ao Teu povo, Senhor. Fica conosco, fala conosco através da Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 1. Vamos ler apenas a primeira parte do versículo 8, é um versículo muito conhecido e é sobre esse assunto que o Senhor escolheu para tratar conosco hoje. Amém? Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar e não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se contaminar, não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus de Israel. Amados, nós temos aqui, nesse versículo, a história de Daniel e seus amigos que foram levados para a Babilônia, logo no período a qual Babilônia escravizou Israel. Nós sabemos que Israel continuou pecando, servindo a outros deuses, mesmo Deus dizendo para eles que eram para eles ficarem fiéis a Deus, somente a Deus adorarem. Nós sabemos que eles infelizmente não cumpriram essa ordem, e Deus começou a alertá-los. Deus começou a falar com eles sobre um possível castigo que viria, e eles não deram ouvidos. Levantaram-se profetas para falarem acerca do cativeiro, e infelizmente Israel não deu ouvidos. As chances que Deus estava dando a eles, mas Israel não deu ouvidos.
E a Bíblia diz que veio sobre Israel a mão do Senhor e através da Babilônia, né, tomou cativo Israel. E a Bíblia diz que eles primeiro levaram o povo cativo, eles levaram aquelas pessoas que eram príncipes, eram jovens, eram pessoas, né, que tinham uma determinada cultura mais elevada, para servir ao rei, para servi-los ao rei. E no meio desses jovens, desse grupo de pessoas, foi Daniel e seus amigos. E a Bíblia diz que o rei deu ordem, né, a um de seus guardas para separar os jovens inteligentes, que eram perfeitos na sua fisionomia, né, que eles deveriam ser instruídos na cultura daquele povo, né, e através da cultura, da língua que eles fossem aprendendo, eles serviriam futuramente para, né, exercer alguma tarefa no reino de Nabucodonosor. E a Bíblia diz, querido, que o rei separou uma porção da sua mesa. O rei mandou separar uma porção da sua mesa para que fosse servido àqueles jovens num período de 3 anos. Então era tirado uma porção da mesa do alimento do rei, era tirada uma porção do vinho especial do rei, e era entregue àqueles jovens que estavam ali passando por esse período de ensinamento lá, e ao completar 3 anos eles seriam chamados para serem colocados nos respectivos cargos. E no meio daquele povo, no meio daqueles jovens, nós encontramos 4 pessoas que vão se destacar no meio deles. E a Bíblia faz questão de dizer o porquê de eles se destacarem no meio daquele povo. A Bíblia diz que ao ouvir que os jovens que estavam ali, e detalhe, todos os jovens que estavam ali eram judeus, todos os jovens que estavam ali eram israelitas. Só que no meio deles, esses 4, como eu disse, a princípio se destacaram. E detalhe, a Bíblia diz que eles se destacaram pelo seguinte fato: eles ouviram aquilo que o rei havia determinado para a vida deles, em relação a eles aprenderem a cultura, aprenderem a língua, né, para que eles viessem mais tarde servi-los. Mas mesmo assim, Daniel, junto com seus amigos, a Bíblia diz, e Daniel assentou no seu coração. Daniel colocou um propósito no seu coração. Daniel, ao ouvir tudo aquilo, ele em seu coração disse: eu até entendo que somos escravos. Eu até entendo que estamos em uma terra estranha. Mas eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Ele assentou no seu coração não se contaminar com essa comida que era sacrificada a ídolos. E ele disse: eu não posso me contaminar. Ele escolheu ser diferente. Ele escolheu se alimentar de algo diferente. Ele escolheu se nutrir de algo diferente. E eu posso usar aqui, irmãos, pela palavra, inúmeras vertentes, e eu creio que é isso que vai acontecer em relação a essa atitude de Daniel. Porque o que acontece? Daniel, ele disse e ele compreendeu que o seu corpo, a sua história, o seu Deus era capaz de protegê-lo, guardá-lo, e ele tinha consciência de que tudo o que estava acontecendo era pela permissão de Deus. Daniel,
Ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. E essas 3 vezes ao dia que Daniel orava, eram orações já contínuas, irmão. Não era algo que ele fazia esporadicamente. Não era algo que Daniel fazia de vez em quando. Eu faço um mês, aí passa 2, 3 meses eu faço de novo. Não. Daniel orava todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele tinha os seus períodos e horários de oração. Ele tinha um encontro, um vínculo, uma aliança com Deus naquele determinado horário. E isso é tão importante, irmão. É tão importante você ter um vínculo com Deus, você ter o seu momento de oração com Deus, ter aquele momento ao qual você chega com o Senhor, conversa com Ele, você chega com Deus, abre seu coração, que você entrega, né, os seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos a Deus. Isso é muito precioso, meu irmão. E Daniel, ele compreendia isso. Ele podia estar vivendo talvez a pior situação da vida dele, talvez vivendo o pior momento, porque ninguém quer ser escravo, irmão. Ninguém quer ser escravo. Mas a Bíblia diz que ainda em meio à escravidão, ainda em meio àquela situação, Daniel, ele tomou uma atitude que agradou o coração de Deus, porque ele sabia que a vida dele não estava na mão dos babilônicos. Daniel tinha plena certeza que a vida dele estava na mão de Deus. E ele tomou uma atitude dizendo: não vou me contaminar, não posso me contaminar. E ele fez um pedido ao guarda dizendo: vocês podem me trazer verdura para mim e para os meus 3 amigos? Era Daniel, Misael, Azarias. Era Daniel, aí Ananias, Misael e Azarias. E esses 4, eles decidiram não se contaminar. E através dessa atitude, Daniel fez um pedido ao eunuco, ao guarda real. E ele disse: o senhor pode me trazer verduras? Nós vamos nos alimentar só de legumes. Aí a Bíblia diz que o rapaz ficou preocupado e disse: olha, se vocês não se alimentarem bem, eu temo pela minha vida, porque o rei vai mandar me matar. E Daniel fez uma proposta dizendo assim: então vamos fazer o seguinte, experimenta 10 dias, nos alimente 10 dias só de legumes, e ao passar 10 dias, compare a nossa aparência com a aparência dos outros. E aí se nós estivermos fracos, eu concordo em participar da comida. Mas se não, que o Senhor possa nos deixar nos alimentar desse alimento, que é só legumes. E ele achou boa essa proposta e ele começou. E durante 10 dias, Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias, se alimentaram apenas de legumes. E ao passar 10 dias, a Bíblia diz que eles estavam com um semblante formoso. Eles estavam com um semblante melhor, muito melhor do que os outros que estavam participando do banquete do rei. Talvez, querido, você possa dizer assim: pastor, mas os outros que estavam ali, eles não serviam a Deus, e por que eles escolheram participar do banquete? Por que eles escolheram participar, né, desse banquete? Será que era ruim esse banquete? A questão, filho, é como Daniel pensou. A Bíblia diz que Daniel, ele sentiu em seu coração
e também eu creio que isso aconteceu pela intimidade que Daniel tinha com Deus. Eu creio que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo falou com Daniel dizendo assim: essa comida não me agrada, justamente porque ela é sacrificada a ídolos. Essa comida eu não quero que você se contamine com isso. E Daniel foi obediente. E aí você percebe, né, a diferença entre aquele que se contamina com os manjares do rei e aquele que escolhe permanecer fiel a Deus. Muitas pessoas hoje, embora conheçam a palavra, embora vivam, né, indo à igreja, ouvindo, participando até de muitas situações na igreja, mas ainda assim elas continuam participando dos manjares do rei. Ainda não decidiram verdadeiramente abandonar esses manjares, continuam participando. E aí eu te pergunto, meu amado irmão e minha amada irmã, até quando você vai querer ficar participando desse manjar? Até quando você vai ficar se contaminando com os manjares do rei? Eu sei que são pratos e pratos, irmãos, mas escolha ser fiel a Deus. Escolha, sabe? E quando eu falo de manjar do rei, eu não estou mencionando apenas comida, sabe? Eu posso falar de inúmeras situações aqui. Por exemplo, o diabo ele pode te oferecer, você que é casado ou casada, o diabo pode te oferecer um prato de infidelidade. Ele pode colocar uma mulher que fique dando em cima de você, homem. Ele pode colocar um homem que fique dando em cima de você, mulher. E aí, detalhe, o prato não é aquele prato ruim não, filho. É aquele prato bonito, sabe? O diabo ele não oferece coisa ruim pra ti não. Ele oferece coisa pra te conquistar mesmo, sabe? Ele oferece algo que aos teus olhos é muito bom. Foge desse tipo de prato. Não, diga não, eu não vou me contaminar com esses manjares. Eu não quero me contaminar com esses manjares. O diabo muitas vezes coloca pratos na nossa frente que vão mexer com o nosso caráter. Eu postei isso aqui anteontem, né, e vou reforçar isso. Deus ele não se impressiona com o seu dinheiro, Deus não se impressiona com o seu carro, Deus não se impressiona com o seu cargo, Deus não se impressiona com a unção que é derramada naquele momento, aquela situação toda. Deus não se impressiona com o tamanho do teu dízimo, Deus não se impressiona com isso, querido. Deus, ele se impressiona com o teu caráter. Deus se impressiona com o caráter que você tem aqui dentro. É isso que impressiona Deus. E caráter, ele é demonstrado não apenas quando você está na igreja. Caráter é demonstrado quando você está em um determinado local sozinho. É ali que também é visto o seu caráter. É quando você é fiel a Deus quando ninguém está vendo. É quando você é fiel a Deus quando ninguém está por perto. É quando você é fiel a Deus quando você está sozinho ali e o diabo vem e te oferece um prato, te oferece um manjar e você nega, você não quer, você rejeita. Você diz não, eu não quero. Eu prefiro ser fiel a Deus. Eu prefiro continuar firme no propósito. Eu prefiro ser fiel ao Senhor. Sabe? Então, assim como o rei deu ordem ao seu soldado que desse aqueles jovens manjares, parte dos alimentos, assim também é Satanás. Ele oferece muitos pratos, sabe? Pratos de desobediência. Você que é filho, sabe? Desobediência a pai, desobediência a mãe, sabe? Ele
o diabo lhe oferece várias situações e circunstâncias que possam te afastar de Deus. Então, em nome de Jesus, recuse esses pratos, recuse esses manjares. Diga: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu não quero me contaminar. A Bíblia diz que Daniel escolheu comer apenas legumes, assim ele não se contaminava. Ele escolheu comer uma comida separada, ele escolheu comer outra coisa, se alimentar de outra coisa. Do que é que você tem se alimentado, irmão? Do que é que você tem se enchido nesses últimos tempos? A Bíblia diz: não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Do que você tem se alimentado? Do vinho em que há contenda? Ou você tem se alimentado do Espírito Santo? Se enche. Daniel resolveu se alimentar, se encher de uma comida separada. Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E o que você tem comido, querido? O que você tem se alimentado? O que você tem se enchido? Você tem alimentado essa mágoa no seu coração? Você tem alimentado essa tristeza que todo dia você sente vontade cada vez mais de ficar sozinho ou sozinha? Isso está para se tornar uma depressão. Você tem alimentado raiva, frustração, sabe? O que você tem alimentado? Você tem alimentado na sua vida um sentimento de inferioridade? Você não se sente capaz, você não se sente capaz de realizar algo? Em nome de Jesus, querido, bote uma pedra em cima disso e diga: não é esse alimento que eu preciso, não é esse tipo de prato que eu preciso. O que eu preciso é me alimentar da palavra de Deus. O que eu preciso é me alimentar da palavra do Senhor, é ouvir a sua voz, é me encher da sua presença, é me encher do Espírito Santo. É isso que eu preciso. Eu não preciso me contaminar com os pratos que vêm para mim. Eu tenho que me encher da comida separada. Eu tenho que me separar. Eu tenho que como eu posso dizer? Daniel, ele decidiu se ser diferente. Ao contrário de todos que estavam ali, Daniel e os outros 3 decidiram ser diferentes. E essa decisão trouxe para a vida de Daniel e dos outros 3 honra. Trouxe para a vida deles honra. A Bíblia diz que eles eram diferentes. Quando terminou o prazo de 3 anos, a Bíblia diz que todos foram levados à presença do rei. E quando chegaram na presença do rei, a Bíblia diz que eles 4 eram os que mais se destacavam no meio daqueles, e tanto em beleza quanto em sabedoria. E tudo isso por quê? Porque eles escolheram ser diferentes. Você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, principalmente você, jovem que me ouve, escolha ser diferente. Não se deixe se contaminar, sabe, com os pratos daí desse mundo. Não se deixe contaminar com as coisas que o inimigo tem te oferecido. Escolha ser diferente. Escolha ser fiel a Deus. Escolha estar na presença do Senhor. Segure firme na mão de Deus e deixe que Ele guie você. Deixe que Ele lhe instrua. Eu sei que não é fácil. Sabe, Jesus Cristo, Ele nunca disse que seria fácil. Mas Ele disse que a caminhada valeria a pena. E vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena ser fiel. Vale a pena você escolher ser diferente. Através desta escolha, Daniel
e Ananias, Misael e Azarias viveram sobrenaturais que poucos experimentaram. Quer ver um exemplo? Nós conhecemos a história da fornalha. A Bíblia diz que o rei fez uma estátua muito grande e o rei ordenou que quando tocasse o som da trombeta, todos se ajoelhassem. A Bíblia diz que no meio daquele povo, naquele momento, estava Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia diz que quando a trombeta tocou, eles mais uma vez escolheram não se contaminar. Eles escolheram não participar. E eles viram todos se curvarem. Mas a Bíblia diz que eles três não se curvaram quando ouviram a trombeta. Sabe, eles não se curvaram. Irmão, em nome de Jesus, não se curve diante dos problemas. Não se curve diante das dificuldades. Em nome de Jesus Cristo, se curve diante de Jesus. Se curve diante de Deus. Não diante do teu problema. Sabe, a distância entre o teu problema e a solução dele é a mesma distância que o teu joelho tem para o chão. Eu vou repetir para que você possa entender. A distância entre o teu problema e a solução é a mesma distância que existe entre o teu joelho e o chão. Creia, Deus ele vai fazer algo. Mas escolha ser diferente. Eles decidiram não se curvar diante daquela situação. E a Bíblia diz que eles foram lançados ao fogo. Mas quando eles foram lançados ao fogo, eu só lembro daquela passagem que está em Isaías 43. Eles foram lançados ao fogo. E a Bíblia diz em Isaías 43: quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. A Bíblia diz que eles, lá dentro da fornalha, eles estavam vivos, andando e caminhando dentro da fornalha. E detalhe, lá dentro da fornalha, como está escrito em Isaías: eu serei contigo. A Bíblia diz que além deles três, havia um quarto homem lá dentro. E aquele homem que estava lá dentro, a Bíblia diz que ele tinha um aspecto como um filho de um Deus, como um filho dos deuses. Isso é a palavra de Nabucodonosor. Mas nós sabemos que quem estava lá era Jesus. Jesus estava lá protegendo eles. Sabe? Tudo porque eles escolheram ser fiéis. Lembra da situação que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Por causa de inveja, jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Daniel foi fiel a Deus. Eles enganaram o rei, alguns invejosos. Enganaram o rei e fizeram que o rei fizesse um decreto que ninguém pudesse adorar nenhum outro Deus senão a ele durante 30 dias. Mas lembra o que eu disse? Daniel orava todos os dias ao seu Senhor. Todos os dias Daniel orava. Todos os dias Daniel buscava. E por causa desse decreto, você pensa que Daniel ficou com medo? Não. Daniel ele confiou em Deus. Senhor, há um decreto que diz que eu não posso te adorar durante 30 dias. Mas eu tenho o meu compromisso contigo, Senhor. E eu não vou retroceder. Da mesma forma que Daniel procedia, ele continuou procedendo. Foi levado ao conhecimento do rei. E o rei, quando decreta algo, nem ele mesmo pode revogar o seu decreto. A Bíblia diz que o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões, mas com o coração pesado.
porque ele tinha um apreço, uma amizade por Daniel. E ele mesmo disse, Daniel, ele lançou Daniel na cova, e quando foi no outro dia, que ele foi lá na cova, a Bíblia diz que ele abriu a cova dos leões e gritou dizendo, Daniel, servo do Deus Altíssimo, poderia ele ter te livrado da boca do leão? E Daniel responde, vive o rei, que o Senhor enviou o seu anjo para guardar o seu servo. E a Bíblia diz que Daniel saiu de lá ileso, enquanto os outros invejosos foram jogados dentro da cova dos leões. Eu quero te dizer, querido, que essas experiências fazem parte daqueles que escolheram ser diferentes, escolheram não se contaminar, escolheram ser fiéis. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Escolha ser fiel. Não se contamine, meu irmão e minha irmã. Não se contamine com as coisas desse mundo. Pelo contrário, viva a palavra do Senhor. Se aproxime mais de Deus. Que Deus tem propósito grandioso para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe de uma forma tremenda. Olha, quarta-feira agora estaremos na minha igreja, Assembleia de Deus Arca do Senhor, na igreja qual sou pastor, co-pastor ali na Avenida Samaúma, número 475, ali perto do SPA do Galileia. Estaremos quarta-feira lá, culto de ensinamento, culto de doutrina. Venha, você é nosso convidado em nome de Jesus para estar lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, querido, divulga essa página em nome de Jesus, do Oração em Palavra. Nós vamos estar postando daqui a pouquinho também esse vídeo no YouTube. Vai lá no YouTube, querido, Pastor Weber Souza. Nós temos um canal lá, divulga o canal. Te inscreve no canal em nome de Jesus Cristo. E eu te peço que você, em nome de Jesus Cristo, seja grandemente abençoado e escolha ser diferente. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar de uma forma tremenda. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Deixa eu orar por ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, a vida desta pessoa, Senhor. Pai, tu conheces o deitar e o levantar dela, tu sabe o que ela precisa, Senhor. Tu conheces o coração dela. Então, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor, e eu creio na vitória desse irmão e dessa irmã. Eu creio que a tua mão poderosa já está sobre a vida deles, guardando, protegendo, livrando de todo mal, Senhor. Traz cura para aquele que precisa de cura, traz libertação para aquele que precisa, Senhor Deus, de libertação, traz um renovo espiritual, traz aquele que está afastado, levanta o caído, Senhor. Faz como tu queres, da forma que tu queres. E desde já eu te agradeço, porque tu és fiel e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, ao meio-dia, com mais uma oração em palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.